Bom, acho que a gente já pode até ir começando a fazer uma apresentação inicial. Então, oficialmente, agradecer a presença de todos, de todas aqui com a gente para esse Insper Talks. Alguns de vocês podem estar se perguntando assim, né? Mas por que que o Insper está sendo o palco, né? Está sendo a casa para receber esse grupo tão maravilhoso aqui, para a gente poder falar sobre negócios de longevidade, né? O tópico tem tudo a ver aqui com a escola, né? Se a gente pega para poder entender um pouco da missão da própria escola, eu acho que tem muita coisa para a gente alinhar com o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Com o que a gente vai discutir tanto aqui no Insper Talks quanto no nosso curso de negócio pela longevidade, né? O Insper tem a missão de promover a transformação do Brasil por meio da formação de líderes inovadores e pesquisa aplicada. E quando a gente fala de transformação do Brasil, acho que não tem nada, talvez, mais que está em transformação do que o que a gente vai ver aqui sobre o próprio envelhecimento da nossa população e o que isso traz, né? Então, tem muita coisa que a gente vai poder aprender aqui hoje ou refrescar para quem já está imerso no tema, né? Principalmente aqui com a fala do Egídio, do Sérgio, sobre essas transformações, né? E a gente entender isso por meio da pesquisa aplicada vai ser super importante para a gente poder se preparar, né, para o que essas transformações vão oferecer para a gente de oportunidade. E dentro dessas oportunidades, está muito nítido de que vão surgir vários negócios voltados para a longevidade, né? Tanto a gente novos negócios no modelo com mais tech, com menos tech, vai ter espaço para todos os tipos e também uma readequação, uma transformação dos negócios que estão hoje já constituídos, né? Vamos dizer assim, os negócios mais convencionais nesse sentido. Então, tem tudo a ver com a proposta que a escola tem, como missão, e também muito com a forma como a gente enxerga o próprio empreendedorismo. Quando a gente fala da criação desses novos negócios, tem tudo a ver com empreender, né? E acho que o nosso conceito de empreendedorismo dentro do INSPER vai até além da criação de novos negócios, porque a gente enxerga que o empreendedor, a empreendedora, é alguém que vai transformar a realidade ao seu redor. Então, nesse sentido, a gente pode transformar essa realidade ao nosso redor com as empresas que a gente pode vir a criar, né? E isso vai ocupar o seu espaço muito bem no sentido de resolver algum problema de um mercado específico e criar produtos e serviços adequados para necessidades específicas que o público mais sênior já tem, né? E cada vez vai ter mais. Então, entender quais são as necessidades específicas vai ser super importante para a gente poder atuar com mais propriedade, né, nesse setor e também para a gente poder transformar a realidade ao nosso redor, seja como cidadão, né? Como um cidadão olhando para uma parte mais ativista, para uma parte do que nosso protagonismo dentro das organizações que a gente atua, das instituições que a gente está. Então, tem tudo a ver com os debates que a gente tem trazido aqui para a escola, esse tópico de negócios para longevidade. Então, sem mais muitas delongas, eu gostaria de me apresentar rapidinho e apresentar vocês que vão estar debatendo isso aqui com a gente. Então, prazer a todas. Sou o Vitor Macul, sou professor aqui do INSPER. Já passei aqui pela escola por diversos programas, desde a graduação, MBA, Educação Executiva, programas avançados, e também pela coordenação do Centro de Empreendedorismo. Então, conheço bem essa trajetória em empreendedorismo que a escola tem construído, né? E gostaria de chamar aqui para a gente poder aprender muito, conviver as pessoas que hoje estão liderando esse tema aqui no Brasil, estão à frente de organizações que têm construído muito com o debate, quando a gente fala de negócio para longevidade, de economia prateada, que é o Egídio. E o Egídio ele é diretor da Aging 2.0, Chapter Brasil.
e conselheiro do International Longevity Center Brasil, né? Egídio, se quiser dar um oizinho aí para a galera já ir vendo quem é Oi, você. pessoal, boa noite a todos e a todas. Um grande prazer estar aqui, Vitor, com todos vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso. Sérgio também vai continuar a fala logo depois aqui do Egídio. Sérgio Estrada, ele é CEO da Activem, sócio da Valor Max, representante da ED 2.0 para a América do Sul. Sérgio, prazer ter você aqui com a gente também. Não, é um prazer estar aqui. Muito bom. Depois a gente vai ter uma fala da Fátima Rendeiro, que é Associate Partner do Copenhagen Institute for Future Studies e membro da Teach the Future. Tudo bom, Fátima? Tudo bem, Vitor. Obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos e a todas. Espero que seja uma troca muito rica entre nós. Muito legal. E na sequência da Fátima, a gente vai ter uma apresentação também do Peter, que é Head do Copenhagen Institute for Future Studies Latinoamérica. Então, prazer ter você aqui também com a gente, Peter. Obrigado e boa tarde. Estou animado para essa conversa com todos vocês. Prazer estar aqui. Maravilha. Então, pessoal, como que a gente vai conduzir esse bate-papo? Assim, só alinhar com vocês. A gente tem aqui uma sala aberta, praticamente um espaço para todo mundo poder participar, poder contribuir. Só vou pedir para vocês para a gente manter os microfones e câmeras desligadas agora no início. Tá? As câmeras até a gente pode manter elas abertas, desde que vocês estejam aí concentrados, né? E os microfones fechados para a gente poder ter as apresentações. Tá? Então, a gente vai seguir com uma rodada de apresentações mais curtas para sobrar um tempo legal para a gente poder debater, poder conversar. E aí sim, a gente vai convidar a todos e todas para abrirem as câmeras, abrir os microfones, trazer as perguntas e ter uma conversa aberta aqui para a gente poder construir esse entendimento já sobre negócios de longevidade em cima das pesquisas, dos aprendizados, das experiências que o pessoal vai trazer aqui para a gente. Beleza? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode usar o chat. A gente vai estar atento aqui no chat também no Zoom. Tá? Para quem não está muito acostumado com a plataforma, se vocês derem um S aí, para quem está na tela cheia, vai conseguir ver o balãozinho do chat. Ali dá para a gente deixar as perguntas. Tá? E as perguntas elas vão ser respondidas ao final. Então, a gente já pode ir colocando ali no chat, depois a gente retoma no bate-papo no final essas perguntas e todo mundo participa. Beleza? Então, assim seguiremos. E sem mais delongas, Egídio, a palavra está contigo. Muitíssimo obrigado. Lá, prazer ter vocês aqui com a gente. Um abraço. Vou pegar aqui. Todos estão vendo? Sim. Vamos lá. Então, certamente, todos nós já lemos, ouvimos, nesses últimos anos, algo associado ao envelhecimento. Muito do que lemos é fato, mas muito também pode ser mito. Então, eu vou começar com o que eu considero o principal mito associado ao envelhecimento, que é a forma como nós encaramos a velhice. Então, a velhice não precisa ser encarada como uma situação em que nossas bocas deixam de falar, nossos ouvidos já não ouvem, nosso prazer desaparece e que a velhice é considerada a pior desgraça que pode acontecer a um homem. Isso poderia ter sido um fato há 4.500 anos antes de Cristo, mas hoje em dia isso não precisa ser um fato. Isso definitivamente pode ser encarado como um mito. E isso não representa a velhice hoje em dia. Nós não devemos encarar a velhice como uma situação de isolamento social, de incapacidade física, de depressão, de demência, apesar de que os fatos mostram que o risco da gente perder a nossa capacidade física aumenta à medida que envelhecemos, os estudos mostram que nós podemos intervir ativamente nesse processo. Então, nesse estudo que foi com acompanhados indivíduos por mais de 30 anos, ele mostrou que aqueles que adotavam hábitos de vida saudáveis tinham um risco muito menor de perder a sua capacidade funcional e, inclusive, tinham um risco menor de morrer. Ou seja, nós podemos intervir no nosso curso de vida. Um fato que é definitivo é que o mundo está envelhecendo. Então, aqui nós temos em azul escuro os países cuja população idosa
corresponderá a mais de 30% da sua população. E praticamente todo o globo está envelhecendo. Mas não somente o ato de envelhecer. O que está acontecendo é que nós estamos envelhecendo num ritmo muito acelerado. Se a França levou praticamente 100 anos para dobrar sua população de idosos, o Brasil conseguirá isso em 20 anos, ou seja, somente 2 décadas. Há hoje no mundo mais pessoas com mais de 60 anos do que a somatória de todas as pessoas que já atingiram essa idade ao longo da nossa história. E se nós pegarmos a população entre 1950 e 2050, nós teremos uma projeção de aumento da população total de cerca de 3,7 vezes. Mas se nós olharmos a população acima de 60 anos, esse número aumentará de 10 vezes. E a de acima de 80 anos, de 26 vezes. Isso é uma verdadeira revolução demográfica. Há hoje no Brasil cerca de 34 milhões de pessoas acima de 60 anos. Em 2050, esse número atingirá provavelmente, com a mais econômica das expectativas, cerca de 67 milhões de pessoas. Mas nós viveremos eternamente, embora várias pessoas, vários grupos estejam procurando essa fórmula da juventude eterna, muito provavelmente não. A nossa expectativa de vida tem aumentado ao longo das últimas décadas. Aqui no Brasil, em 1940, ela era de torno de 43 anos, atualmente ela está em torno de 77 anos, mas dificilmente conseguiremos superar essa senhora francesa, que foi a Jeanne Calment, que viveu, apesar das controvérsias, cerca de 122 anos. E um outro mito é de que o envelhecimento populacional acarretará uma derrocada econômica. É fato que a taxa de dependência tem aumentado, ou seja, existe cada vez mais pessoas acima de 65 anos em relação àquelas que seriam consideradas produtivas economicamente entre 18 a 64 anos, mas o que nós temos observado é que a idade de aposentadoria tem aumentado ao longo dos últimos anos, existe uma participação cada vez maior das pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho e essa persistência no mercado de trabalho depende da educação desses indivíduos. Ou seja, se nós queremos ter uma população saudável, produtiva e usufruirmos desse terceiro dividendo econômico, nós temos que investir. Nós temos que capacitar esses indivíduos. Porque a revolução da longevidade, ela não pode ser vista somente sob a ótica dos desafios. Ela deve ser vista sob a ótica das oportunidades. Oportunidades de cuidado, oportunidades de convívio social, oportunidades econômicas de trabalho e produção, oportunidades de mobilidade, de lazer, de cognição, oportunidades de aprendizado continuado e recapacitação, inclusão e letramento digital, oportunidades de lazer, saúde, mentoria e nós ganhamos 20 a 30 anos de vida nas últimas décadas. As possibilidades são imensas. O que nós vamos fazer? Uma nova carreira, empreender no negócio da longevidade, passar mais tempo com a família, viajarmos, aprendermos novas línguas, o mundo está aberto para nós. Bem-vindos. Eu queria falar aqui. Egídio, muito obrigado por trazer essa introdução inicial, assim, muito bem fundamentada. Acho que dá para a gente ter uma perspectiva assim, com mais dados impossível, né? Acho que você trouxe os principais para a gente poder começar aqui o debate. E, na sequência, queria chamar o Sérgio para poder continuar esse bate-papo, aí também trazendo a visão do AGE 2.0, né, complementando aqui o Egídio. Muito obrigado, Egídio. Obrigado a vocês. Estou no mudo, agora não. Bom, obrigado pela introdução, Victor, e obrigado a todas as pessoas, colegas, amigos que estão nos assistindo hoje. Antes até de compartilhar minha tela com vocês, acho muito importante dizer a razão desse curso, né? A razão que nos motivou a entrar em contato com o INSPER, uma instituição que eu já conhecia de longa data, porque eu já havia montado com o meu outro chapéu, que é o chapéu de mercado financeiro, e há muitos anos atrás nós montamos um curso de reestruturação de negócios, reestruturação de empresas,
até de recuperação judicial, que nós somos pioneiros também. E é muito importante para nós, né, ter essa via, porque o INSPER, todo mundo sabe, né, é uma instituição, enfim, bastante conhecida, tem a sua liderança no campo de negócios, e é isso, nós vemos que existem negócios e oportunidades totalmente inexploradas, apesar de tudo que o Egídio falou, né, de nós vermos esse manancial que parece incrível de tantos milhões de pessoas. O que está acontecendo que o mercado não responde à altura? Então, eu vou fazer algumas conjecturas, vou falar um pouco do Aging, da Ativem, né, que são as instituições que eu estou à frente, e que, de certa forma, explicam também essas estatísticas do porquê que cada vez mais nós estamos interessados e que nós queremos incentivar a todos aqueles que estão hoje aqui nos assistindo e que venham a nos assistir, que é um mercado extremamente promissor. Não é só um viés econômico-financeiro, é também um viés social, porque veremos, é uma das coisas, uma das nossas bandeiras, que é inovação e tecnologia, que isso traz a inclusão social num país que tem tantas diferenças, que eu não preciso nem falar, porque todo mundo que anda na rua sabe disso, né? Então, mesmo aqueles que estão em casa, agora já estão começando a sair, mas se lembram do passado como é e não mudou nada. Continuamos, né, um país extremamente desigual. Então, e principalmente para as velhices. Então, vou compartilhar com vocês aí um pouco, né? Então, por que nós estamos vendo isso? Temos aí um estudo de uma reputadíssima, vou botar aqui em modo apresentação que vai ficar mais fácil, temos aí o exemplo de uma reputadíssima, todo mundo conhece, a McKinsey, né? Talvez uma das 3 maiores do mundo, e que fala justamente isso, né? Que nós, os 60+, somos os motores do crescimento de uma economia global estagnada. Quem quiser entrar no Google, esse estudo, inclusive, Navegando em um Mundo de Disrupção, de 2019, está acessível para quem quiser, enfim, ter acesso. É uma economia que, né, esse ano de 2021, né, deverá estar aí significando 15 trilhões de dólares de consumo. Só nos Estados Unidos significa 7,1 trilhões, né, o que torna essa economia americana da longevidade, como, né, se nós fôssemos considerá-la sozinha, a 3ª maior economia do mundo. Hoje, no Brasil, essa é uma estatística aí que nós temos através dos nossos parceiros Senior Lab, que fez esse estudo junto, extraindo os dados do IBGE. Hoje existem mais mulheres 60+ no Brasil do que meninas de 0 a 9 anos. Isso me reporta aquele processo de envelhecimento ao que o Egídio se referiu, né? Hoje, só para a gente ter uma ideia, 25% dos lares brasileiros têm como principal ou única fonte de renda uma pessoa com 60 anos. Isso está muito ligado, claro, à questão da aposentadoria e à questão do desemprego hoje em dia no Brasil, onde um aposentado tem um papel muito importante no sustento dos grupos familiares. E essa massa agregada de renda representa 1,1 trilhão de reais. Então, e aí eu até peguei cola desse slide do Egídio, porque isso que nós vimos antes é o filme. 34,5 milhões, 16% da população. Aliás, desculpe a foto. E esse é o filme, né? Eu já vi, inclusive, que serão 65, 62, mas, gente, é quase 2 vezes uma Espanha, né? Então, vejam as proporções também desse processo de envelhecimento. Isso é mercado. Não estou querendo aqui ser mercenário, não, porque, na realidade, na medida em que nós começamos a atender o mercado de uma forma eficiente, nós promovemos o quê? Bem-estar, né? E, com a tecnologia, que essa é uma das minhas teses, nós promovemos um acesso mais igual, né? Porque a tecnologia, vamos lembrar do caso do celular, o que era há uns 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, pagava-se, inclusive, para receber uma chamada, né? E era um objeto, né, de desejo e só restrito à classe A, né? Isso para a gente ver em São Paulo como é que é, não vou passar todos os dados, isso vai estar gravado e cada um vai poder aqui assistir a hora que quiser,
Mas vejam os números e as estatísticas como são pungentes. Só na cidade de São Paulo temos 1,8 milhões de 60 a mais, né? No estado como um todo, 13 milhões. O aging, acho que uma boa parte das pessoas que está aqui já sabe, então é uma comunidade global, né? E que a grande pegada do aging é a questão da inovação e da tecnologia. O aging em si é uma startup, e que está passando agora por uma grande mudança, uma grande transformação, porque está se fundindo a um dos maiores centros de inovação de saúde dos Estados Unidos, que é o Louisiana Health Center, né? Então, nós veremos em breve muitas novidades. Mas o que é importante é a gente ver que essa presença global em 31 países, que permite uma grande troca entre os representantes, os embaixadores, são 127 capítulos, né, nesses 31 países, e já passaram, de alguma maneira, pelo aging, mais de 3.000 startups, né? O aging, hoje em dia, está em Brasília, Curitiba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, e nós pretendemos, inclusive, no ano de 2002, espero, expandir para outras cidades. Vemos que há espaço muito grande para esse tipo de expansão. A Ativem é uma empresa que foi criada até exatamente por conta disso, porque nós vislumbramos uma necessidade de uma consultoria estratégica para empresas que querem inovar e acelerar, mas que não sabem muito bem como, porque é uma questão de escuta primeiro, né, para depois pensar em planejamento estratégico. E é essa a nossa proposta, e é um pouco desse nosso aprendizado que nós traremos também para o curso. Uma das coisas que eu estava falando, que é a questão de inovação, é uma questão que nós fizemos, começou conosco, a embaixada aqui de São Paulo, se expandiu para as demais nesse ano de 2021, mas os 2 primeiros Startup Search foram feitos pelo Aging São Paulo, que replicou o evento mundial do Aging e que trouxe, portanto, essa oportunidade para founders trazerem à tona as suas inovações, as suas ideias, porque nós não estamos pensando que num campo tão novo como o das senior techs, diferentemente, portanto, das fintechs, das legal techs, das agrotechs, né, e várias outras techs, é um campo ainda muito novo, um campo que exige muito cuidado. E a nossa proposta é essa, é pegar pela mão e tentar dar algum tipo de ajuda, né? E visibilidade, sobretudo, que é uma das coisas mais importantes, junto aos investidores. Em termos de inclusão digital, né, nós temos aí um número cada vez maior, porque sempre se fala que os 60 a mais são ineptos em questões digitais, né? A digitalidade, somos todos analógicos, isso cria uma barreira, inclusive, para a venda de produtos e serviços, inclusive da mídia, né, que hoje em dia está cada vez mais digital. E 30%, né, outro dado muito importante dos 60 a mais, estão no Facebook. Esse percentual aumentou muito mais durante a pandemia entre os 60 a mais do que aumentou entre os 30 a menos. O crescimento foi da ordem de aproximadamente 12% em termos relativos, claro, não em absolutos, dentro da população 60 a mais, para algo como 3,5% entre os 30 a menos. E, então, cada vez mais nós vemos que essa tecnologia digital ela está sendo mais assimilada pelos que hoje têm 60 a mais, mas vamos pensar também com uma ideia de futuro. Quem hoje tem 50 e que tem uma educação digital maior do que tem uma pessoa de 70, e muito rapidamente já será uma pessoa de 60. Então, vemos aí como é que isso está acontecendo em termos de utilização. E aí eu gosto de colocar aqui o nome, esse cartaz de um curso feito pela Neuza Guerreira de Carvalho, a chamada Vovó Neuza. Neuza é uma querida, uma diretora honorária do Aging São Paulo e também da Ativem, e aí está esse curso que ela começou a dar na USP 60+, quando ainda era presencial, e ela transportou isso para o digital. Então, hoje, se você conversa com a Neuza, ela te pergunta em que plataforma nós vamos conversar, literalmente. Tá? Então, uma pessoa que, aos 92 anos de idade, né, ela é uma mulher totalmente digital. Então, para aqueles que acham que ser idoso não é ser digital, aí está um exemplo de que nós podemos, se nós quisermos, né?
E aí começam as oportunidades, que nós temos o aging in place, ou seja, envelhecer dentro da sua própria casa, vis-à-vis o aging in the best place, que são as possibilidades que vão trazendo, porque existem, às vezes, questões financeiras, questões econômicas, né? O IPTU muito caro, né? Um condomínio muito caro. Então, estão surgindo projetos imobiliários mais adequados, inclusive do ponto de vista tecnológico, casas onde estão sensores, conectores, né? Está havendo uma maior inclusão, enfim, digital, que cresceu muito durante a pandemia, o Wi-Fi tornando-se mais acessível, o 5G, que trará uma revolução nas máquinas e equipamentos com inteligência artificial. E aqui eu digo para vocês, tem esse exemplo da Veterans Health Administration, que criou um programa do Care Coordination, do Home Telehealth, ou seja, a telesaúde em casa. Isso se provou, também está aí no Google para quem quiser, deem uma olhada porque vale a pena. Só esse processo, que foi muito bem aceito por esses 60+ nos Estados Unidos, criou uma redução sensível e, obviamente, com a sua tradução em termos econômicos no que diz respeito a custos hospitalares. Então, imagine isso aqui para o nosso SUS, 25% da redução do uso de leitos, 19% nas internações hospitalares e com uma aprovação de 80% dentre os usuários. E para quem acha que isso daí é brincadeira, nós já temos hoje em dia uma casa conectada, né? Quando tomei meus remédios, que horas devo comprar, né? E também não só reativa, mas proativa, né? Então, marcando na sua agenda, a própria Amazon, a Siri ou também o Google Home vão te lembrar do que você tem que fazer, do remédio na hora que tem que tomar, do call que tem que fazer. Né? Celular e aplicativos durante a pandemia. Isso foi uma pesquisa que nós fizemos junto com a Raízes, etc., e a Senior Lab, que entrevistamos 1.500 pessoas do Iapoque ao Chuí, tá? E que vimos isso, né? 60% declararam usar mais o celular. E vimos também vários grupos, como Trabalho 60+, dentre outras, tá? E que foram cruciais nessa difusão de possibilidades de acompanhamento, de ensino das pessoas para que elas pudessem se tornar mais digitais. Né? Então, temos aí também que 46% declararam ter novas necessidades e desejos relativos ao uso de telefonia móvel e celular. Temos aí novas fronteiras e novos negócios que a transformação digital está trazendo, novos costumes, novos procedimentos, né? A cuidado que tem que, enfim, que vai ter que ser tomado pelos empreendedores, a automação de processos, questão de prontuários, agendas médicas, o marketing médico, a questão do user experience, que tem que ser muito aperfeiçoada e que cria nessa jornada, né, de novas possibilidades, uma grande oportunidade de negócios. Pensem nos bancos. Uma coisa que nós vimos durante a nossa pesquisa Bússola 60+, foi justamente isso. Grande parte dos usuários já estava usando o Internet Banking, mas queixou-se de que as plataformas não eram tão friendly, não eram tão amigáveis. Tem a telemedicina abrindo um grande campo para várias possibilidades, tá? Inclusive com a telesaúde, diferente telesaúde e telemedicina, que é aquela que só pode ser praticada por médicos, mas a telesaúde, que é por fisioterapeutas, por enfermeiros. Então, existe uma possibilidade muito grande de mercado a ser explorada, que é algo que nós pretendemos também trazer dentro do curso. Né? Pílulas de conhecimento com vídeos, marketing e medicina, todas são novas oportunidades que nós abordaremos. Esses impactos do envelhecimento, vamos viver mais, mas também teremos mais problemas. Teremos, infelizmente, pessoas mais doentes. Está certo que talvez certas coisas que nós pensamos que são doenças de hoje, daqui a 10 anos já estarão de alguma maneira mitigadas, mas sempre teremos. Né? Não existe essa pílula da juventude eterna. Isso sempre gera oportunidades que nós também estaremos discutindo em sala de aula. E aí nós vemos também essa questão de inclusão. Será que essa inclusão é verdadeira ou ela está só na capa das revistas? Será que isso é verdade? Nós vemos que as mulheres, ainda bem, né, começam a assumir hoje em dia conselhos de empresas, começam a assumir o papel que já lhes é devido há muito tempo. Sou o grande defensor, já, aliás, há muito tempo, de mulheres em conselho,
que eu faço parte do conselho de alguns negócios, né? Mas isso se torna uma oportunidade também. A inclusão que é prometida, mas que ainda precisa ser realizada. E temos aí o Mick Jagger, e nessa revista ele fala que é uma revista da Exame que fala na questão do aprendizado para toda a vida. Nós podemos não ter em comum a voz, nem o swing, nem a fortuna, mas a necessidade de estarmos nos adequando, nos aprimorando, que é algo que nós temos que reclamar. Então, isso também gera, no campo de ensino, para as universidades, para as instituições de ensino em geral, oportunidades fantásticas de negócio para entenderem melhor o que os 60 mais desejamos para as nossas novas carreiras, os nossos propósitos. E aí nós vemos também, né, os 60 mais. Será que são mesmo influencers? Temos alguns exemplos. Cyndi Lauper, John Bovee, Paul McCartney e Rolling Stones. Então, temos aí um campo muito grande que nós pretendemos discutir e tentar entender por que as empresas, alô empresas, acordem, porque vocês estão perdendo uma oportunidade incrível. Aqueles que chegarem primeiro terão uma vantagem. A vantagem competitiva de quem toma a dianteira é algo que a gente já vê na história de todos os negócios. Então, espero que, se você quer inovar e criar algo para esse público, venha, prepare-se, porque, afinal, mais vale prevenir do que remediar, seja para o empreendedorismo e para o intraempreendedorismo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e voltaremos, então, a discutir aí quando for das perguntas e respostas. Muito obrigado, Sérgio. Achei ótimo que você já trouxe um panorama de ecossistema, né, do que está sendo criado, de novos negócios, novas startups. Tocou bastante no ponto de tecnologia, qual que é o papel da tecnologia nessa transformação, né? E por final, você já trouxe bastante, um pouquinho do que vai ser o curso também, né? Para quem está curioso, curiosa com a programação, o que a gente vai discutir em sala de aula. Então, muito legal. Fátima, te convido para assumir agora aqui a apresentação, para você poder contar para a gente um pouco mais do que é o Copenhagen, o que vocês têm feito, né? Quais são as mega tendências que vocês têm mapeado aí para o nosso futuro. Contigo. Perfeito, obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Realmente é uma oportunidade única estar aqui dialogando com vocês sobre esse tema, que, como o Egídio e o Sérgio já muito bem apresentaram, é algo que permanece um pouco invisível nos debates. Não entendemos por quê, porque os números já mostram o quanto se precisa realmente tratar desse tema com mais seriedade, com mais consistência. Então, nós do Copenhagen, que estamos estudando o futuro há tanto tempo, Copenhagen existe desde a década de 70, já estamos olhando para isso já há algum tempo e entendendo que não faz nenhum sentido realmente essa desconexão das empresas, da sociedade, dos governos sobre um tema tão importante que está modificando o mundo e que daqui para frente vai ser mais acelerada ainda essa mudança, a gente sabe disso, né? Então, o que a gente vai trazer aqui é uma visão nossa, um pouco, em primeiro lugar, nos apresentarmos, né, como que o Copenhagen Institute for Future Studies pensa e trabalha. Vocês vão ver que nossa visão é bastante complementar, porque a gente tem uma visão muito holística, uma visão muito sobre o comportamento do ser humano. Entendemos que a tecnologia ela é fantástica, ela realmente modifica tudo e leva as pessoas a lugares inimagináveis, mas o comportamento humano é algo que é tão difícil de prever que futuristas na década de 50 fizeram previsões, se vocês olharem algumas caricaturas, alguns cartoons da época, eles acertaram muito precisamente nas previsões do futuro tecnológicas, mas erraram feio nas questões de comportamento. Então, quando a gente olha alguns desses cartoons da época, a gente até fica rindo, né? Porque ainda mostra uma mulher muito submissa, as pessoas fumando dentro das suas casas, coisas que mudaram porque é o comportamento humano que mudou, né? Agora, as questões de tecnologia e devices e gadgets, que, inclusive, quando a gente olha os Jetsons, né, a gente fala, nossa, como os Jetsons eram futuristas, né? Como eles se anteciparam a tudo, e tudo que está aí posto já foi visto lá atrás, isso é um fato. Então, a gente no Copenhagen, a gente realmente
tem um foco muito no ser humano. E é um pouco disso que a gente quer contar aqui para vocês hoje. Então, eu vou fazer assim, uma breve apresentação do Copenhagen Institute, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre o Instituto, e depois o nosso head, que é o Peter Croston, que é um dinamarquês que está aqui no Brasil há mais de 10 anos, apaixonado pelo Brasil, vocês vão ver como o Peter é empolgado com o Brasil, como ele acha que nós realmente somos o país do futuro, como a gente está à frente de muitos países em relação a muitas coisas. Então, vai ser bem bacana o Peter falar um pouco sobre a visão dele, de um dinamarquês que escolheu o Brasil para ser o seu país do coração, né, Peter? Então, isso é muito bom. Então, o Copenhagen Institute for Future Studies é realmente um think tank, sediado em Copenhague, na Dinamarca. Ele é apolítico, ele não tem fins lucrativos, ele é totalmente orientado por decisões estratégicas, e ele sempre se pautou por ajudar organizações, governos, a sociedade em geral, para entender para onde esse mundo estava caminhando, e isso desde 1969, né? Então, quando a gente pensa que um think tank se formou em 1969, quando ainda nem se falava em estudos do futuro, quando estudos do futuro ainda era algo que realmente não estava na pauta, né, das instituições, inclusive de ensino, né, Vitor? Acho que a gente pode dizer isso. Não é? Eu conheço pouquíssimas instituições no mundo que têm essa disciplina como uma disciplina de graduação. Houston tem uma universidade que formou muitos futuristas, mas, de fato, o Copenhagen foi muito à frente do seu tempo. E uma coisa que é muito interessante de contar para vocês, Fátima, que ele foi... Opa! Fátima, eu acho que precisa colocar em modo apresentação a sua apresentação. Ué, mas não está? Espera aí, deixa eu botar de novo. Só precisa colocar modo apresentação. Não, mas está no modo apresentação, não entrou no site? Está compartilhando o PowerPoint, não o modo apresentação em si. Acho que é só trocar a janela. Mas eu compartilhei o modo apresentação. Mas como está agora, está bem. Aí, Fátima, só vai no PowerPoint e colocar modo apresentação no PowerPoint. Não, mas está no modo apresentação. Não está aparecendo para vocês? Está aparecendo a tela do PowerPoint ainda. Tá aparecendo, eu acho que é mais uma questão de trocar a tela, Fátima. Ali no Share Screen, você deve estar com a apresentação, com o modo apresentação aberto, por ele... Aí, isso, agora sim. Tá. Nossa. Tá certo, perdão. Não. Então, voltando aqui. Estou falando do Copenhagen. O Copenhagen, que tem esse papel, né, de ajudar a sociedade, os governos, as empresas a trabalhar essa visão de futuro, a projetar cenários, e que faz isso através de uma rede de pesquisadores que está presente em vários países. Eu faço parte dessa rede no Brasil. Peter me convidou em 2016 para ser pesquisadora associada, e para mim é uma honra fazer parte desse grupo, porque, de fato, é a chance de estar estudando os sinais fracos daquilo que está acontecendo no presente e que será o nosso futuro. Então, eu tenho uma formação de publicidade, e faz todo sentido participar desse think tank, porque isso me ajuda enormemente no planejamento estratégico das marcas que eu atendo. E, de fato, quando a gente traz esse tema da longevidade para o mundo do marketing e da publicidade, é uma coisa que a gente não consegue compreender. A gente conversa muito sobre isso no Aging, na Ativing, como que as empresas não estão trabalhando as suas estratégias de marketing e comunicação, que são áreas tão importantes, com esse tema, para esses públicos e para um público tão importante e que tem um potencial tão grande, e eu não estou falando só potencial econômico, na verdade, é um potencial de decisão e de influência que esse público tem. Então, de fato, chama muita atenção que as empresas ainda não tenham acordado, né, como o Sérgio bem disse, alô, empresas, né, não tenham acordado ainda para esse cenário. Mas uma coisa que a gente conversou e que o Peter me lembrou muito bem, faz todo sentido o Copenhagen estar participando desse projeto e ter sido convidado pelo Aging, pela Ativing para participar, porque o fundador do Copenhagen simplesmente foi um homem
de 69 anos de idade, que ele, por ter vivido muitos anos em Washington e ter tido um trabalho muito grande com o presidente John Kennedy na época, durante o mandato que ele teve como secretário-geral dos países da OSD, ele entendeu que o mundo estava passando por um momento tão desafiador e tão incerto, e olha que a gente está falando da década de 70, né? Já era tão incerto, que precisava realmente ter um planejamento de cenários mais efetivo. Então, foi aí que ele tomou a decisão de fundar o Copenhagen. E ele trabalhou até os seus 99 anos, né, Peter? Até o final da sua vida, ativamente contribuindo para uma sociedade melhor. Então, de fato, essa história é uma história muito inspiradora, porque a gente vê uma pessoa que tomou uma decisão por propósito, aos 69 anos, e que construiu uma organização que hoje está presente globalmente e que ajuda tantas empresas e tantos governos, enfim, tantas organizações a se prepararem para aquilo que a gente chama de futuros plurais, porque, como vocês sabem, né, o futuro ele não é singular, ele é plural. Então, você pode ter muitos futuros, vai depender do que você vai desenhar para o seu futuro. Então, de fato, o Copenhagen ele faz todo sentido de estar associado a esse projeto, e eu e o Peter, a gente agradece bastante ao Sérgio e ao Egídio por ter nos convidado, porque realmente a gente está bem feliz de poder contribuir. No caso do trabalho que o Copenhagen faz, ele tem um estudo muito sério sobre megatendências, sobre megatrends. As megatrends, na verdade, são diferentes de tendências, que a gente vê muito por aí, sendo divulgadas em reportes. Acho que até em tempos de pandemia, o que a gente mais recebeu foram reportes de tendências, né? O que vai acontecer no ano seguinte, e a gente ficava até tão confuso de, afinal de contas, o que vai ficar, o que não vai ficar, o que está valendo, o que não está valendo. Mas, no caso do Copenhagen, ele tem como metodologia trabalhar com megatrends. E qual é a diferença das megatrends para as trends? As megatrends são aquelas tendências que levam muito tempo a se consolidar e que já são trajetórias que já estão testadas, que já se consegue ver os impactos e as consequências daquelas megas tendências acontecendo na sociedade, nas empresas, nas organizações. Então, o Copenhagen tem, na verdade, definido como principais megatendências essas 14 megatrends que estão aqui listadas. Óbvio que existem outras, mas essas são as principais com as quais nós trabalhamos. E em cada megatrend dessa tem subtrends, que a cada trabalho de desenho de cenário que nós fazemos, e isso é um trabalho que a gente faz bastante no Copenhagen, a gente disseca essa megatrend em relação ao seu negócio e como que as subtrends vão acontecer em relação àquele desafio que você está tendo. E o que é muito interessante aqui observar é que esse tema da longevidade não é uma megatrend. Na verdade, ele é transversal a tudo. Ele está em tudo, de tão importante que ele é. Então, você vai encontrar esse assunto em todas, de certa forma, porque impacta todas. Então, isso só mostra o quê? A importância do tema e como que ele tem que ser olhado de uma forma mais séria, realmente, e com método, com planejamento estratégico, tentando se antecipar ao que vem por aí. Porque, mais uma vez, é possível, com o desenho de cenários, fazer essa antecipação do que vem por aí. É claro que eventos inesperados podem acontecer. Temos aí os wildcards, os cisnes negros, os famosos cisnes negros, né, que a gente até debateu muito durante a pandemia, se a pandemia era um cisne negro ou não. Acho que muitos daqui participaram de debates sobre isso. E, na verdade, o que a gente entende é que não era um cisne negro, porque existiam já sinais de que isso podia acontecer. Eles não foram considerados. Eles não foram realmente levados a sério. Então, o que acontece é que eventos inesperados podem realmente mudar tudo. E por isso que a gente tem que se preparar e fazer esse desenho de cenários com bastante precisão e se antecipar ao que vem. E isso a gente chama de estratégia de foresight, que é um planejamento orientado, relacionado aos estudos do futuro, com um foco em modelar uma tomada de decisões estratégicas. Então, na verdade, é um mix de planejamento estratégico com estudos do futuro, em que cada vez mais a gente vai estar analisando dados
entendendo de comportamento humano, entendendo quais são os impactos daquilo que pode vir por aí, combinando métodos para entregar essas possibilidades de futuro que podem vir a acontecer. Então, essa é a forma que nós trabalhamos, e a gente trouxe para vocês, na verdade, um pouco da visão do Copenhagen, que é sobre o futuro do aging, e como o Peter gosta bem de dizer, nada está escrito em pedra, né, Peter? É um processo totalmente orgânico que está acontecendo nesse momento, então nós estamos juntos e participando da construção desse futuro também. Então, vocês estão, inclusive, todos convidados a fazer parte dessa construção desse novo futuro, que eu tenho certeza que, se cada um de nós fizer a nossa parte, vai ser bem diferente de, talvez, todos os números que a gente viu até o momento. Então, Peter, a palavra é sua, é com você. Perfeito. Muito obrigado, Fátima. Obrigado a todos por estar aqui. Não? Espero que o meu microfone funcione, a câmera funciona, tudo bom. A gente sempre fala uma coisa interessante quando é ao aging. Nós precisamos fazer um reframing. E agora realmente estamos vendo e vivendo uma época onde os 60 são os novos 40. Eu sou bem feliz com isso, né? Que eu tenho 44 anos, então, no novo mundo que está desenvolvendo, eu tenho 24. Eu adorei essa tendência, não? E tudo indica que só vai continuar assim. Então, a gente também nós estamos falando mais de velhos, estamos falando de jovens seniors, né? E realmente eu sempre uso isso, foram excelentes as apresentações de Egídio e Sérgio, onde realmente vemos que o fim de morte está talvez por perto, né? Alguns dos mais malucos futuristas, já existem futuristas hoje que acreditam que já nasceu pessoas nesse mundo que nunca vão morrer. A gente, como a Egídio também falou, a nossa corpo de pesquisadores de Copenhague, acreditamos que esse é uma mega wildcard, né? Que provavelmente todo mundo que já está vivo vai morrer algum dia. Mas tudo indica que vai morrer muito mais atrasado, né? E a gente acredita, nossos especialistas de saúde, acredita que daqui a pouco a gente vai ainda viver pessoas vivendo 140, 150 anos. E a revolução é chegar a 150 e 150, muitos de vocês vão pensar, não, por favor, eu não quero viver tanto tempo, porque o que eu vou fazer? Não, mas aí eu sempre falo, mentira. Todo um de nós aqui queremos viver até o último dia, se a gente conseguir viver com boa saúde, né? E atualmente, realmente, estamos vivendo uma revolução de saúde. A projeção de quem nasce hoje no planeta, 50% dos bebês que nascem esse ano têm a projeção de viver mais que 100 anos. E essa é uma revolução, né? Então, aqui mostro para você que está mudando nesse futuro para envelhecimento, né? Temos uns 30 anos atrás, o próprio Instituto escreveu um livro que se chamava Sociedade dos Sonhos. E era um livro onde a nossa pesquisadores da época analisou que o futuro vamos ter cada vez mais máquina ajudando a fazer o trabalho pesado que estraga o corpo e vamos ter cada vez mais tempo para lazer. E já estamos próximo de essa sociedade do sonho, que cada vez teremos mais pessoas quem trabalha com coisas que não estragam o corpo, mas que inspiram o corpo, né? Esse que a gente chama com propósito. E vivemos realmente num mundo onde a porcentagem de pessoas que consigam alinhar suas carreiras com o propósito deles, com o desejo deles. E aí temos uma sociedade que a gente chama lifelong learning, né? Que você precisa aprender durante a vida toda. Esse com outros fatores da nossa sociedade, como a megatrend, sociedade de conhecimento, né? A explosão de conhecimento faz que a gente precisa rever a educação. Então, eu sempre falo, tem algumas mudanças que já precisamos nos preparar. Uma delas é no sistema educativo. Hoje, a maior grupo de estudantes da INSPER e USP e outras universidades em volta do mundo são jovens. Durante os próximos 10, 20 anos, a nossa aposta é que
a maior parte de alunos da universidade vai ser os jovens seniors. Então, a sociedade precisa se modificar e preparar para isso. Outra coisa que a gente vê que não vai ter o mesmo impacto no futuro é a aposentadoria. Porque se você está fazendo seu desejo, seu propósito na carreira, como, por exemplo, nossa Torgny Christensen, nosso fundador, você não vai querer aposentar. Então, a aposentadoria também vai mudar de cara. Isso é uma coisa que vai acontecer sequencialmente durante a vida toda, quando a gente, por exemplo, prepara para a nova carreira, etc. Assim, muitas coisas estão para mudar. Mas vamos ver que estamos vendo que está próximo para esses jovens seniors, não? Identificamos que hoje tem um lifestyle, uma segmentação de 4 diferentes lifestyles mega entre os jovens seniors. Número 1 é o lifestyle profissional, e o lifestyle aventureiro, e um lifestyle aposentado clássico e o lifestyle ativista. Então, ainda estamos meio entre as duas sociedades, né? Onde tem alguns lifestyles que pertencem ao paradigma atual e alguns lifestyles que vão ganhando corpo na paradigmas que vêm. O lifestyle profissional é o profissional, como eu falei, como a nossa fundadora, por exemplo, que não está querendo aposentar, que está querendo se manter ativo no mercado o máximo tempo possível. Um estudo que Gallup fez recentemente em Dinamarca mostrava que 38%, 39% dos funcionários das empresas estão querendo já prolongar a data que eles vão aposentar. E 35% dos trabalhadores atualmente estão querendo não parar de trabalhar. Então, o lifestyle profissional são aqueles que realmente são casados com a carreira e que não vejam castigo de ficar trabalhando, mas veja como propósito de vida. E esse grupo está aumentando. Fátima, pode mudar para o próximo? E, então, temos algumas coisas que estão facilitando isso, porque antigamente eram mais homens que tinham esse lifestyle profissional, que hoje em dia vemos cada vez mais a matriarca acontecendo, como mais equilíbrio entre homem e mulher. A estrutura social da nossa sociedade também está facilitando que o grupo de mulheres que também vai manter muito mais tempo no mercado de trabalho e conseguir muito mais fácil hoje para frente, com trabalho híbrido, com trabalho home office, conseguimos ter muito mais inclusão de ambos, homens e mulheres, para esse lifestyle profissional. Pode mudar para o próximo, Fátima. Aí temos o lifestyle aventureiro, também está grande hoje, mas também está crescendo. Esse é o tal falado grupo de seniors que está querendo viver toda a vida quando eles terminam a carreira profissional deles. Mas, diferente de antes, eles não vejam terminou a carreira, terminou a vida. Não, começou a vida. Eles querem viajar o mundo, eles querem descobrir novas coisas, eles querem aprender novas línguas e realmente conhecer o mundo e tendo um lifestyle aventureiro. São aqueles falados que provavelmente os meus pais eram bem esse estilo de lifestyle aventureiro e eles não vão deixar nada para trás. Eles vão gastar tudo enquanto eles estão aqui. Então, vemos também muito essa mudança já acontecendo, que nós jovens hoje podemos cada ano esperar menos que as nossas pais vão deixar a herança para a gente. E o que fica é os lifestyles dos jovens seniors costumam gastar tudo antes de sair daqui, né? Então, o lifestyle aventureiro também está em auge nesses dias e está caracterizado que o indivíduo quer se desafiar durante a vida toda e nunca parar aquela ampliação de que a vida tem para oferecer. Pode mudar para o próximo. E, por último, não vou empacar tanto nesse, temos o lifestyle aposentadoria clássica.
que esse grupo está cada ano ficando menos forte e participação de menos pessoas. Mas ainda temos o lifestyle de aposentadoria clássico, que quer se dedicar-se a tarefas em casa, uma vida mais calma, dedicar-se à família. Ainda existe, mas tudo indica que esse lifestyle de aposentadoria clássica, cada vez menos pessoas vão optar para esse tipo de aposentadoria. E aí temos, os últimos anos, talvez a nossa fundadora, pode passar para o próximo, Fátima, o lifestyle ativista, que nossa fundadora, ele realmente foi um ativista, com 69 anos, fundou o próprio Copenhagen e realmente fez um ativismo ele tinha insights durante a carreira dele e operou ele em forma ativista no finalzinho da vida dele, né? Então, esse é um lifestyle que também cada vez mais vamos a ver que durante a nossa vida vamos ter alguns insights que muitas vezes nos faz querer lutar para uma causa, E esse é o lifestyle ativista que cada vez mais vemos nesse grupo de jovens seniors, né? Então, também, os últimos 5 anos, vemos várias influenciadoras que pertencem à faixa etária 80, 90 anos. Né? Essas mulheres excêntricas de Nova York que fizeram, e artistas que vivem a vida plenamente e viram influenciadoras. Muitas vezes, nas minhas palestras, a melhor maneira de explicar essa mudança é que vivemos em uma sociedade que está tão focado no jovem, mas esse já está mudando. Agora, como também vimos na apresentação excelente de Sérgio, o ouro realmente na nossa sociedade é com os jovens seniors. Eles têm mais tempo, são mais maduros e têm muito mais dinheiro disponível para gastar no mercado. Então, daqui a pouco, a gente está vendo um aumento em que a gente chama influenciadores que vêm desse grupo, que provavelmente daqui a pouco as grandes marcas no mercado vão pagar esses influenciadores de essa faixa etária para fazer postagens nas redes sociais e para fazer publicidade para os seguidores deles. Então, em conclusão, quando olhamos como as jovens seniors irão agir no futuro, é importante levar em conta que eles se comportarão de acordo com a idade, com a vida que viveram. Né? Então, é muito importante entender que não existem mais relações velhas. Todos nós mudamos com as experiências que a gente tem. E essas experiências que a gente tem hoje na vida demandam que cada um de nós provavelmente envelhecemos com muito mais demandas de querer viver plena. Pode seguir, Fátima. Então, precisamos realmente que esses novos juniors, esses novos seniors, estão sendo adaptados e orientados para o futuro, porque a sua expectativa de vida vai ser longa, porque eles acham relevante perguntar. Então, esse grupo vão cada vez mais perguntar como eu vou querer viver minha vida, né? Então, hoje temos uma sociedade que não tem planejamento para esse grupo. Hoje vivemos em uma sociedade onde nós mesmos não temos como desejos formulados de que podemos fazer com a nossa vida entre 80 a 120 anos, por exemplo. Mas, então, esse também é a promessa desse curso, o que queremos analisar e ajudar a sociedade a formular propósitos dignos para nós todos quando chegamos a essa idade. Precisamos repensar a nossa objetividade, os nossos objetivos com a vida. Porque se vivemos 150 ou 200 anos, quando crianças vamos a querer? Quando idiomas queremos entender? Não? E aqui, por último, vou terminar com uma cotação. O aumento da expectativa da vida da população tem o potencial de mudar radicalmente, em diversos aspectos, o futuro da sociedade. Devemos estar preparados para atender as necessidades básicas dos diferentes estilos da vida dos jovens seniors.
de forma inclusiva e não discriminatória. E aqui eu acho essencial lembrar que inclusão não é fazer um cuidado específico ou especial. Inclusão realmente é sentir que os velhos, os jovens seniors, nós jovens seniors, somos realmente incluídos em forma que não percebemos, né? Em forma que a sociedade começa a dar valor a esse grupo jovens seniors que hoje, por boa parte, são excluídos da publicidade, excluído do entretenimento, excluído de restaurantes, né? Também em forma de, por exemplo, é difícil ler, a luz não enxerga, é barulhenta. Então, realmente, precisamos repensar nossa sociedade para ficar muito mais gostoso, não só para o grupo jovem, mas especialmente para o grupo sênior. E com essas palavras, acho que já fizemos uma apresentação aqui e abrimos para debate. Muito obrigado, Peter, por fechar aí com chave de ouro as apresentações. Estou vendo aqui nos comentários bastante gente elogiando as apresentações de vocês. Então, eu queria convidar agora todo mundo para ligar as câmeras, abrir os microfones, para poder começar as perguntas aqui para o pessoal. Fátima, Peter, Sérgio, estão aqui para poder... Williams, por favor, já abre o microfone e já faz a primeira aí. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade aí. Todo mundo aí teve falas super importantes. Parabéns, Peter, aí pela apresentação. Você trouxe informações bastante relevantes aí. E é muito bom a gente perceber, né? Às vezes no Brasil a gente tem aquela sensação de que sempre a gente está muito atrasado com muita coisa, mas no tema longevidade a gente está à frente de muitos países aí. O Sérgio tem seguro esse tema há um bom tempo. Eu por uma grata oportunidade da vida, também há algum tempo também me debruçado, e a gente percebe que a gente faz muita coisa legal no Brasil, né? Não é à toa que o aging ele é exemplo para todos os outros agings espalhados pelo mundo, aqui no Brasil. Então, assim, eu queria perguntar para vocês quais são os próximos desafios dentro do que a gente tem percebido como cenários, porque eu falo há algum tempo já, Peter, que o tema envelhecimento ele não é sexy, né? Essa é uma frase que eu vinha falando, e agora eu tenho que mudar, porque, de fato, virou uma pauta quente, né? E até o Sérgio puxava um pouco a minha orelha nisso, falava, não, cara, é sexy, porque é claro que eu estou falando que eu abordava esse tema lá em 2005, 2006, falando sobre a economia da longevidade, e era um troço que ninguém entendia, porque era muito distante. E hoje a mídia ela tem falado, todos os dias tem alguma notícia, e a gente percebe, pauta diária. A minha pergunta é, por que cargas d'água as empresas ainda não perceberam isso? E tem uma miopia enorme, e eu estou falando isso de alguém que está dentro da indústria, tá? Alguém que atua dentro das eras de Marte. Por que as empresas não têm tido esse olhar e quais são os desafios que vocês, como estudiosos e pessoas que têm atuado, e eu me insiro de alguma forma nisso também, a gente tem como desafio de quebrar esses paradigmas aí, porque a pauta já é quente, o assunto se tornou sexy, porém falta ainda as empresas de fato encarar isso, e às vezes eu percebo que é muito isso serve para qualquer negócio, mas o fator de decisão é baseado naquilo que as pessoas gostam, não naquilo que o negócio é. Mais que você mostre ali planilhas, os números não mentem. A gente tem todas as provas aqui para mostrar que, de fato, o negócio para a longevidade ele é uma revolução. E aí eu deixo para vocês eu tiro o pino da granada aí e deixo para vocês poderem responder, né, os desafios que a gente tem aí, e parabéns pelo curso do INSPER aí. Eu acho que faltava alguma coisa dessa no Brasil, né? Eu atuo com esse tema no Einstein, dentro do curso de gerontologia. Mas é muito difícil, porque lá a gente fala muito de saúde, né? E a minha aula é a aula mais esquisita do curso, né? Que são 8 horas debruçando sobre mercados. Então, parabéns aí pelo INSPER por essa iniciativa super importante e única no Brasil também.
Se vocês me permitirem, eu queria começar, porque eu queria dar meu depoimento como profissional de comunicação e mídia durante tanto tempo atuando nesse mercado. Te respondendo, Williams, eu acho que o Brasil é uma sociedade preconceituosa. E quem trabalha com comunicação e marketing, mais ainda. Então, nessa trajetória toda que eu tenho nessa área, o que eu sempre vi foi briefing chegando com um corte até 50 anos. Era impossível alguém chegar e mostrar, não, mas espera aí, tem um público enorme que você não está considerando. Os gestores de marketing não queriam ouvir. E da parte das agências de publicidade também, de certa forma, o preconceito também não deixava ver, quase como se fosse uma miopia generalizada. Então, vamos falar de millennials, que é mais sexy, né? Vamos falar desse público que, afinal de contas, está na moda falar, do que falar de 50 a mais. Só que agora, o que está acontecendo é que tudo está em crise, principalmente a comunicação e o marketing. E você, como gestor de marketing, sabe disso, né? Não tem mais como esse véu ficar presente nas discussões, porque isso está simplesmente afetando os negócios. E quando a gente vê hoje as discussões em cima de critérios como ESG, na verdade, isso só está acontecendo porque tem, no final, uma meta para bater. A gente sabe disso. Então, hoje, você está vendo alguns líderes da indústria, a própria Associação Brasileira de Anunciantes acabou de lançar um guia, e, inclusive, parabenizei a aba por isso, porque tem que parabenizar mesmo, porque tem que fazer muitos guias, e não é só guias, tem que fazer discussões, tem que levar para dentro das empresas, tem que incomodar. Eu acho que a palavra de ordem é incomodar. Então, de fato, eu acho que agora está começando a doer no bolso, porque a publicidade, no modelo que ela sempre existiu, ela está derretendo, literalmente. Derretendo, literalmente. E num país que hoje a gente vai ter uma quantidade de pessoas tomando decisão com poder de influência, que essas pessoas são invisíveis, ou pelo menos sempre foram, e que agora também com a questão das redes sociais todos nós temos voz, infelizmente eles não vão poder mais ficar tentando tapar o sol com a peneira, na minha opinião. Então, tem hoje um movimento dos dois lados, uma pressão que está vindo, que não tem como não olhar para isso, não tem como não responder por isso, e tem a questão realmente de negócios. Quem não olhar para isso vai perder muito dinheiro, não é pouco, não. O Sérgio mostrou maravilhosamente bem aí os números, e é isso. Então, assim, hoje você vê algumas instituições falando mais sobre isso porque elas são obrigadas a falar, e cada vez mais elas vão falar sobre isso. E quem sair na frente, obviamente, como qualquer lei de mercado, vai ter vantagens e vai realmente ser reconhecido por isso, né? Muito bom. Fátima, só para completar, a gente tem esse guia que foi criado aí, né, com o Movimento Atualiza, a gente tem representantes, inclusive, participando aqui, o Ricardo Pessoa é uma das pessoas, né, e eu acho que já são ações aí que ajudam bastante. Esse corte que você falou, de 18 a 45, 50, ele ainda é existente na grande maioria das agências, né? Quando você vê os insights, literalmente, né, a gente ignora 55 milhões de consumidores. Então, exato, assim, exato. de uma idiotice gigante. Para dentro e para fora. E talvez a Associação Brasileira de Anunciantes, talvez não, eu tenho certeza plena disso, ela só conseguiu fazer esse guia porque o Movimento Atualiza foi quem desenvolveu o guia. Porque Sim. Os anunciantes não têm essas informações. Eles não têm. Definitivamente eles não têm. Eles precisam de especialistas para conduzirem esses estudos, para trazer essas informações, para compartilhar com o mercado como um todo. Então, o Movimento Atualiza fez um trabalho que eu diria que ele é vital e ele é o início aí de algo que vai ser, na minha opinião, que vai ter que ser copiado por vários, de verdade, Sim. sabe? Para escalar, né? Porque a gente precisa mudar esse status quo. Porque quando você vê numa agência as pessoas sendo desconsideradas porque têm mais de 50 anos, uma agência de publicidade é raro você encontrar pessoas com mais de 50 anos hoje. Qual é o sentido disso, né? Não tem nenhum sentido, nem no marketing, nem na publicidade, porque esses decisores das estratégias de comunicação e marketing que estão colocando aí os rumos da história daqui para frente, né?
Sim, sim. Eu fiz até uma provocação para todo, né, com o pessoal do Movimento Atualiza, a gente fez um bate-papo essa semana, é um guia que vale traduzir, inclusive, para outras línguas, porque não é um problema só do Brasil, é global isso, né, o etarismo. Então, de fato, acho que vale aí, inclusive, usar como exemplo fora. Obrigado, viu, Fátima? Desculpa a gente falar tanto. Não, e parabéns a vocês que ajudaram a ABA nessa iniciativa, porque, de fato, foi maravilhosa. Eu gostaria só de complementar o que a Fátima falou, enfatizando a questão do idadismo, né? É que existe realmente um preconceito ainda que está sendo vencido. Da mesma maneira como nós também estamos vendo agora a participação de mulheres cada vez maior, né? Enfim, no mercado de trabalho, essa luta por, inclusive, uma equivalência salarial que ainda não é a justa, a que deveria ser, né? A questão racial também que nós temos. Então, eu acho que nós estamos no caminho. Quando eu comecei nessa jornada, no final de 2017, aliás, até um pouquinho antes, porque na consultoria financeira nós havíamos sido contratados para fazer a análise de viabilidade econômica de um residencial para idosos aqui. Não era uma ILPI, não, já era um residencial. E era uma coisa que eu nunca tinha passado por mim. Eu já tinha meus 50 e muitos anos, né, e quase 60, e eu fiquei espantado, né, quando você faz uma análise de viabilidade econômico-financeira, você tem que dar mercado, competição, enfim, ter mais ou menos uma ideia também do que esperar desse mercado no futuro, e claro que eu fui fazer uma análise demográfica, e qual não foi minha surpresa de ver que a pirâmide estava se tornando uma pera, né? Então, isso... e aí eu também fiquei pensando, puxa, por que a coisa não está acelerando? Agora, se eu parar para pensar no quando eu entrei e o quanto hoje em dia nós já temos de artigos na mídia, o próprio movimento atualiza, né? As inserções, algumas das capas de revista que o Egídio trouxe na apresentação dele, eu peguei duas minhas, né? Uma delas com, enfim, o Mick Jagger, porque são emblemáticas, né? O que nós não temos ainda é isso de uma forma mais corriqueira, são sempre, né, pessoas, digamos, inatingíveis. Mas a verdade é que, por detrás de tudo isso, tem essa ideia do preconceito, o preconceito contra a idade, aquela visão de que o que é velho é confundir velho com descartável, né? Como se fosse mais um produto, né? Uma lâmina de barbear que acabou, perdeu o fio, você joga fora. Né? Ela não é mais produtiva, ela não vai mais permitir que você faça, para nós homens, a sua barba. Né? Mulheres se usam aquele negocinho também para raspar a perna, é a mesma coisa, né? Imagino. Então, eu acredito que é isso. Então, mas são seres humanos. E como o Peter mostrou, tem várias categorias, né? E várias categorias que estão também desassistidas, que é outra coisa que nós temos. Aí é que eu acho que entra a tecnologia, pelas razões que eu já falei, que ela pode tornar a sociedade um pouco mais inclusiva, como foi o celular, todo mundo sabe que hoje em dia vai da classe E à classe E com multifunções, né? Mas eu acho que o problema todo que está sendo combatido é um problema de preconceito e de equívoco de entendimento. E também uma outra é porque nós somos de uma geração analógica. E esse corte epistemológico do analógico para o digital trouxe uma mudança muito grande. Essas questões estão sendo reduzidas, mas ainda existem, estão sendo mitigadas, mas estão lá. Não se pode comparar a educação digital de um millennial com a educação de um 60 a mais. No entanto, a intergeracionalidade é que talvez seja uma solução que nós estamos procurando também discutir, e que é um ponto que eu acho que vale a pena a gente trazer para a discussão entre nós, né? Que é a troca de conhecimentos, né? Porque nós temos muito a aprender também com os mais jovens, não tem nem dúvida, né? Mas eles também têm a aprender conosco, porque, como diz o Kalash, com sorte, né, eles ficarão velhos. Obrigado, Sérgio, Fátima, Williams. A pergunta foi boa, que papo rendeu e mais um monte de gente levantou a mão para participar aqui. Então, eu queria chamar Ricardo Abiz. Eu vi que você tinha comentado no chat já, logo que o Williams perguntou,
Então, se você quiser puxar aqui o gancho, depois a José Matheus a gente já passa para você, pode ser? Pode, claro. Boa Obrigado, boa noite a todos. Eu achei bem interessante, até escrevi no chat ali, quero pegar carona na conversa, porque muito do desafio que a gente vê está aí embutido na minha fala, uma mistura de análise com pergunta. Tá? Então, me desculpe se eu vou me fazer entender. Mas o grande desafio que eu vejo é separar o conteúdo da forma. Quando a gente fala de inclusão, aí é uma análise pessoal, a forma com que está sendo tratada a inclusão ela é mais exclusiva do que inclusiva. Porque você começa a dissecar segmentos da sociedade dizendo são negros, são LGBTQ+, são jovens seniors, adorei, jovens seniors, e você começa a criar aquilo que é o que trava a sociedade, tribos. Então, esse é um problema sério para a gente romper essa barreira da diferença entre conteúdo e forma. Quando a gente fala de tendências, e aí, na minha humilde participação, a tendência, ao meu ver, é uma realidade criada, porque você faz um desenho, um grupo de pessoas começa a ter aderência àquele desenho e começa a construir isso. Quando a gente fala dos Jetsons, essa realidade já estava desenhada, ela só está emergindo, ela já existia. Era uma questão só de espaço-tempo, quando a gente fala de espaço-tempo. Então, ao meu ver, esse tema das empresas não se engajam, é porque as empresas estão se guiando por uma coisa que é nova, atual, mas que trabalha 3, 4, 5 anos atrás, que chama rede social. Rede social é um painel onde as pessoas dizem que querem alguma coisa porque isso está reverberando na sociedade, mas não é o reflexo do que a sociedade precisa num curto espaço de tempo futuro. Então, as áreas de marketing têm se calçado no que se fala e publica lá. Todo mundo é psicólogo, todo mundo é coaching, todo mundo está de bem com a vida em rede social. Outra coisa que é um tema, e faz parte dessa análise e da pergunta, a gente fala muito de conhecimento. Se a gente voltar lá atrás, no início dos anos 70, quando vieram os primeiros trabalhos sobre gestão do conhecimento, que é transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito, a gente está deixando de lado nesse conhecimento, que é saber mais, saber mais, saber mais, o mais valoroso dos conhecimentos, que é a experiência. E aí é que os 60 mais, 50 mais, os jovens seniors, têm muito a contribuir, que é com a sua experiência, que não está formatada nos modelos tradicionais. Então, a gente precisa romper essa bolha. A gente precisa começar a conversar com quem está fora desse grupo. Conversar com os jovens, conversar até com crianças, para eles entenderem e todo mundo fazer parte de um mesmo sistema. E aí vem, para finalizar, a minha pergunta. Com todas essas tendências, com todas essas dúvidas, com todos esses questionamentos, o que poderia ser, para objeto de discussão, a melhor forma de romper a bolha e acabar com a tal de inclusão, que tem mais a ver com exclusão do que inclusão, e trazer todo mundo para a mesma mesa? Obrigado. Eu acho que você respondeu, Ricardo, criando diálogos. Não tenta saída, porque esses diálogos não existem. Eu trabalhei numa startup, fui contratada por 6 rapazes que tinham 28 anos de idade, brilhantes. Não contrataram só a mim na época, contrataram outras pessoas também da minha idade, pela experiência, pelo conhecimento que eu tinha, mas não tinha diálogo, não tinha escutativa. E aí, quando a gente chega lá, eles tinham ideias brilhantes, eles queriam implementar as ideias brilhantes, eles tinham uma forma de pensar, mas não escutavam. Então, da parte também dos que estavam chegando, também tinha uma certa intolerância com o jovem. Então, esse diálogo, essa tolerância, ela tem que ser cultivada, sabe? E aí eu acho também que tem ninguém ou pouca gente fazendo isso, na minha opinião. Eu não vejo muito esses tipos de iniciativas nesse sentido.
Eu acho que tem muita coisa acontecendo, falando sobre preconceito, né, sobre a inclusão, como você bem colocou, uma inclusão que não necessariamente ela acontece de uma forma real, porque às vezes essas pessoas chegam nas organizações e não são incluídas, né? A discussão sobre a diferença entre diversidade e inclusão, eu acho que é uma discussão profunda também. Agora, de verdade, eu acho que se a gente pudesse aprofundar um tema, seria o diálogo intergeracional, na minha opinião. Eu vou complementar para a gente até poder passar, Ricardo. Tenho mais algumas pessoas também querendo aí, vai ser bom a gente depois até também a gente pode debater isso, estamos aqui abertos para depois continuar, mas uma coisa muito, muito importante que a gente está tentando promover é, por exemplo, a intergeracionalidade. Então, por exemplo, as nossas startups, que nós no Aging e na Ativem, nós prestamos algum tipo de ajuda, a gente fez uma parceria com um grupo lá do Trabalho 60+, e que são especialistas, são pessoas com muita experiência, e que aí, dependendo da sua especialidade, né, tudo aquilo que tem de experiência de vida, tanto em termos profissionais, acadêmicos, quanto a sua trajetória profissional, nós adequamos e aí colocamos dentro de uma startup, para que a startup tenha também esse sabor, essa dinâmica, tá, de conhecer melhor e de haver essa troca. A gente faz uma mediação desse processo e tem sido muito interessante, tem dado muitos resultados. E, aliás, quem estiver interessado também nisso, tiver uma startup, um empreendimento, esteja me ouvindo, é muito fácil, é só fazer contato, que a gente tenta, né, fazer essa análise de, espera aí, qual é o tipo de profissional, e às vezes até não é nem o tipo de profissional que o pessoal da startup acha que tem que ter. Às vezes é até um outro, e a gente não faz essa mediação para colocar pelo menos um outro tipo de profissional. Às vezes até uma questão de coaching, é um bom coach que entra para dar uma certa noção de governança, que traz essa noção que muita gente acha, não, tem um negócio, tem a ideia, tem a solução, já quero chegar no final, e se esquece de alguns passos que são basilares, fundamentais para que o negócio dê certo. Mas eu acho que a gente deveria... É que a gente tem outras pessoas, mas tudo bem, vai lá. Para romper essa bolha, e aí fica uma sugestão, esse movimento tem que ser de cima para baixo. Por que eu digo que é de cima para baixo? Porque ainda predomina nas empresas, os profissionais que são os grandes líderes das grandes empresas, predominam os profissionais acima de 50 anos. Concordo totalmente com você. Concordo totalmente com você. Então, o grande movimento que talvez tenha que ser realizado é porque o pequeno vai onde o grande está. O grande nunca vem estar onde está o pequeno. Enquanto as empresas grandes não tiverem assumindo essa identidade plena, e o trabalho tem que ser feito nessa cúpula, os pequenos vão continuar indo na rede social dizendo que agora a coisa bacana é essa ou a coisa bacana é aquela. Eu acho que é nesse sentido que todos nós a gente pode tentar pensar e convergir para promover essa Concordo totalmente com você. Mudança. Sem dúvida. E, inclusive, é por aí que a gente tem tentado entrar também nas empresas, e é dessa forma até que a nossa abordagem é feita, porque mesmo às vezes o pessoal de C-level, que já tem aí 45, 50 anos, talvez até esteja picado pela mosca tsetse do idadismo e não reconheça, de alguma maneira, que também está envelhecendo. Então, há um autopreconceito. Não, eu não, comigo não, os outros estão ficando velhos, mas eu... Não é para cima de mim, não. Então, sim, você tem toda a razão, eu acho que, idealmente, as coisas começam de cima para baixo. Mas nós temos aí vários movimentos que as coisas não se deram dessa maneira, né, como o Black Lives Matter e por aí vai, que, então, eu acho que hoje existe uma latitude para que a gente haja em diversas esferas, mas, sem dúvida, se a gente consegue ter acesso, né, à cúpula de qualquer organização e essa abraça, né, as coisas, o trajeto fica mais fácil. Mas muito bem colocado, sim. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela colocação, pela pergunta. Fátima, você comentou o diálogo como sendo uma das soluções, talvez a mais importante, né? Acho que o espaço que a gente vai ter no curso é muito voltado para promover esse diálogo, né? Então, vai ser um bom ambiente para a gente poder ter essa troca.
José Matheus, vamos te ouvir e já queria avisar Ricardo, Pessoa também, e quem está aí da Universidade Sem Fronteiras, a Isabel, para a gente poder depois também ter todo mundo participando. Então, vamos dar uma enxugadinha nas falas, tanto perguntas quanto respostas, para todo mundo poder participar. Contigo, José Matheus. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar à professora Fátima sobre o JFK, né, a John Fitzgerald Kennedy, sobre a visão dele, a Aliança para o Progresso, o significado da ajuda americana. Se ela poderia dissertar alguma coisa sobre esse significado da ajuda, os bancos, né, a América, a visão de JFK sobre a América Latina. O professor... Quando eu citei que o fundador do Copenhagen, na verdade, ele foi inspirado, né, Peter, justamente por esse período que ele viveu em Washington, um período extremamente desafiador, a época da Guerra Fria, foi porque, de fato, isso fez com que a visão de mundo desse fundador tenha mudado, e por isso ele tomou essa decisão de criar esse think tank. Ele entendeu que ele precisava se preparar para um mundo que era totalmente incerto e que ele não sabia exatamente o que vinha pela frente, apesar de estar atuando como secretário-geral ali naquele momento da OSD, mas ele não tinha certeza plena do que ia acontecer. Então, eu acho que ali foi uma abertura de visão, né? O quanto que esse planejamento de cenários, de fato, era importante de ser desenvolvido um método, e foi isso que o Copenhagen fez a partir daí, né, Peter? Acho que o Peter pode até explicar bem sobre o método. Eu posso só complementar aqui para a sua pergunta, né? Claro que eu, especialmente, não sei muito específico sobre o Kennedy em relação à América Latina, mas eu sei que uma das maiores sementes que o John F. Kennedy deixou com o nosso fundador foi toda a experiência em volta da crise da Cuba, que o mundo era perto de uma guerra nuclear, e foi por muito pouca causa que foi evitado. Esse foi uma das principais sementes de Torgny Christensen, pensar, realmente precisamos de ferramenta que ajuda nossa governos se preparar não só para um futuro, mas esteja preparado também para futuros que talvez não são tão agradáveis, para evitar destruição de valor, né? Então, foi muito esse negócio de tentar ajudar a sociedade a evitar catástrofes, né? Que ele experimentou por perto com a crise da Cuba. Aí eu acho que Fátima falou muito bom. Eu acho que voltando a essa pauta de envelhecimento e a sociedade dos jovencinhos do futuro, temos um campo, tabula rasa frente de nós, porque nunca vivimos uma sociedade com esse elevado grau de senhores, né? Então, eu acho que por isso ficamos tão felizes de estar parte desse curso no INSPER, porque realmente é uma oportunidade também para a sociedade desenhar e construir um futuro digno para todos nós quando a gente vai envelhecendo, né? E espero que esse respondeu a sua pergunta aí. Obrigado, professor Peter. Obrigado, Fátima. Tá bom. Obrigado pela pergunta. Agora, Universidade Sem Fronteiras, quem está por aí? Tudo jóia? Contigo. Tudo bom? Eu sou Isabel, estou falando aqui do Ceará e fiquei muito interessada no curso, né? Porque eu trabalho na Universidade Sem Fronteiras, uma instituição que trabalha com a gerontologia educacional há 33 anos. Então, quando o Ricardo Sérgio e a Fátima, eles falam de intergeracionalidade, né? E é algo que a gente já trabalha. E eu fico me perguntando... a dificuldade, apesar da empresa já ter 33 anos, a dificuldade que a gente tem enquanto sociedade, enquanto instituição que trabalha com pessoas idosas, a sociedade não aceitar que está envelhecendo.
né? As empresas, elas vendem não envelhecer, né? Você ficar jovem por mais tempo, sem ruga, sem isso, e essa pressão, principalmente em cima da mulher, de que não existe possibilidade de se envelhecer, né? E que acontece muito enquanto a gente está fazendo matrícula com alguns alunos, que eles falam, não, a pessoa às vezes com 80 anos diz assim, não, eu ainda não estou idoso, ainda não sou velho, eu não consigo ainda fazer parte da Universidade Sem Fronteiras. Então, eu queria saber, assim, tudo bem, vai furar a bolha, né? E que isso, até, eu já conversei bastante com Williams, e até com a Ana T também, a Ana Tereza, que foi a pessoa que indicou o curso, assim, de que maneira é que a gente vai ter essa consciência, né? Mesmo essa troca intergeracional, mas assim, qual é o papel enquanto sociedade de que envelhecer não é uma coisa, não é uma doença como a OMS quer classificar, e também essa consciência de que só envelhece aquele que não morreu jovem, e morrer jovem é um desastre. Então, queria só, assim, o papel foi muito bem explanado aí dos cursos, mas, assim, enquanto sociedade brasileira, né, a mulher brasileira, que é a mulher a jovem e tal, de como é vendida, inclusive, internacionalmente, de como é o papel enquanto sociedade brasileira de que é aceitável envelhecer, né, e como é que isso pode ser furado, assim, de alguma forma, enquanto empresas que vendem serviços e produtos para essa faixa etária. Obrigada. É Isabela, não é Isabela? Desculpa, eu não me lembro Isso, se... Isabel. Isabel. Desculpa. Isso. Isabel, eu concordo com você, sim, nessa sua percepção, mas você também está notando o que está acontecendo agora de mulheres cada vez mais querendo assumir o seu cabelo branco, querendo assumir um papel da sua sexualidade, de levar isso mais adiante, né? De falar de seus desejos. Nós temos um canal no YouTube e nós fizemos uma série de 4 lives com a Diageo. A Diageo é uma empresa que é dona do whisky Johnny Walker, uma empresa, quer dizer, uma multinacional, e que aqui no Brasil comprou a 51. Então, e a Diageo, ela estava muito interessada em fazer uma série de conversas sobre sexualidade, sobre a questão justamente cosmética, beleza, sobre os efeitos da menopausa, sobre a questão do propósito, né? As mulheres, inclusive, vivendo mais do que os homens, qual é o papel delas, inclusive como gestoras, às vezes, de um patrimônio, né? Como é que elas vão lidar com isso? E uma das coisas surpreendentes é de como isso está modificando, né? As mulheres hoje, com os seus 50, 60 anos, não são as mesmas daquelas, enfim, do tempo, por exemplo, da minha avó. Eu estou com 64, tá? Então, a minha avó teria, hoje em dia, 100 e lá vai muitos, né? Então, há uma mudança. Agora, o que nós estamos vendo até que essa mudança está sendo até muito rápida, em função de tudo que a gente tem visto que eu falei, capa de revista, gente falando, né? Aquilo também que o Ricardo Abis falou, C-Level, né? Tomando conta disso, né? Mas também os movimentos todos, movimentos como, por exemplo, o Will, né, que você citou como tem, né, que criou o grupo lá do envelhecimento 2.0, que mobiliza um montão de gente. Essas pessoas, por sua vez, também criam suas células. Veja quanta coisa tem mudado. Então, eu diria assim, não há uma varinha de condão que vá mudar as coisas da noite para o dia. O que existe é um trabalho persistente, que exige resiliência, né, e exige continuidade, para que a nossa voz, e aí eu estou falando como parte do grupo etário, a nossa voz seja cada vez mais ouvida e a gente possa exercer o nosso protagonismo diante das nossas escolhas. E assim o mercado vai nos ouvir, porque nós estamos cada vez querendo falar mais sobre o que queremos,
sobre o que desejamos. Eu diria que vem um pouco por aí. Obrigada, Sérgio. Obrigada mesmo. Eu te dei uma visão muito pessoal, tá? Quase que subjetiva, uma vez que, né, abri, enfim, minha idade para você e o que eu estou fazendo. Eu estou também me reinventando. Eu continuo um cara de mercado financeiro, um profissional de mercado financeiro, mas hoje em dia eu estou também criando um novo propósito para mim e me reinventando como profissional, né? Não é fácil. Tem vários momentos em que, eu digo isso para todos que estão aqui, que você tem muitas dúvidas, mas as dúvidas não são algo que, para você viver, você tem que ter dúvida. Basta você estar vivo, independentemente de você estar jovem. É que às vezes a gente pensa assim, ai, puxa, pensei que eu estivesse chegando já nessa fase da vida, ainda tem que ter aborrecimento, correr atrás das coisas, lidar com dificuldades, obstáculos. Gente, isso é viver. O resto, né, é pendurar as chuteiras, né? Aí você abdica do seu protagonismo, né? Então, são coisas que nós temos que lidar. Sérgio, obrigado pelo depoimento, quase, não é nem só resposta, é depoimento. Muito obrigado por compartilhar. E Ricardo Pessoa, contigo, depois acho que dá tempo, se a gente for rapidinho, dá tempo da Ana participar também. Ricardo, você já tinha comentado, você é do Movimento Atualiza, né? Participou do guia. Sim, sim, era exatamente sobre esse ponto que eu queria Ótimo. trazer esse assunto de volta à baila, porque o que me surpreendeu muito, muito mesmo, assim, porque essa história da bolha é uma constante em todos os negócios, né? Eu já tenho o Senior Geek, é a mesma coisa, ele era restrito aqui àquele raio de 2 quilômetros em torno da esquina da Paulista com a Consolação, que tinha tudo o que acontecia de longevidade nesse país entre 2015 e 2018, né? Então, sair dessa bolha é muito complicado. E, assim, como eu vivo esse mundo daqui, desse povo que está aqui em volta, eu fico com a impressão que a gente está furando a bolha, né? Aí a gente solta esse guia do Atualiza, cara, eu fiquei de bobeira, porque a quantidade de gente que nunca tinha ouvido falar em preconceito etário, e não é qualquer pessoa, né? Gente, como estávamos falando aqui, que tem posição de mando, que está decidindo. E aí a minha pergunta para vocês é, será que a gente mesmo não está se enganando, achando que está conseguindo sair dessa bolha? Porque o que eu vejo, cara, na verdade, é assim, os departamentos de marketing, na grande maioria, são tocados por uns moleques que ainda usam, que vão trabalhar de bermuda. Isso é muito legal, tá certo? Adoro trabalhar de bermuda, faço isso quando eu estou na Casa Certa lá em Natal, tá certo? Mas eu tive essa experiência em 2016. Eu tinha uma agência de publicidade digital que ainda existe até hoje e tal, e a gente trabalhava para pequena e média empresa. E quem era o mercado da gente? O dono das empresas, que tinha sempre mais de 50 anos e se sentia altamente desconfortável de discutir o marketing dele com um bando de moleque que não entendia nem respeitava, né, o que ele achava que era um desrespeito, o despeito que ele achava de vida. Então, eu acho, cara, que tem uma questão de levar sêniores para os departamentos de marketing, é lá que interessa, né? É lá que a comunicação é feita, é lá que a sociedade é educada, é lá que o posicionamento é colocado. Mas eu queria ouvir vocês nesse ponto, porque eu fiquei de bobeira e querendo saber agora como é que a gente vai fazer para efetivamente furar essa bolha. A intergeracionalidade no departamento de marketing, eu acho que é uma boa ideia. Agora, só para acabar aqui ligeirinho, Sérgio, é o seguinte, cara, lógico que quem ia financiar era o John Walker, cara. Ninguém abaixo de 45 anos toma John Walker, toma gin, toma cachaça, toma Java 4, entendeu? Não é por aí, não, né? Agora, com relação ao C-Level, eu só queria botar mais um dado nesse negócio, porque o que eu acho mais absurdo é que eu não conheço um C-Level de empresa que tenha alguma relevância que tenha menos de 50 anos. Entendeu? E é bem aquilo que o Sérgio falou, Cabos, eu não. Eu não o quê, cara pálida? Espera 10 anos que tu vai ver a ruga caindo, aquele negócio assim, os sinais evidentes da decadência inevitável. Bom, tchau, né? Assim, mas eu queria ouvir vocês sobre isso.
Bom, você já praticou um idadismo ao falar da decadência inevitável, né? Então, eu já acho que, né, bola preta para você. Que isso? Né? Não existe isso de decadência inevitável. Não, eu estou falando sério. Eu estou falando sério. Você próprio, veja só como é. É aquilo que eu falei do autopreconceito. Né? Quer dizer, na medida em que a gente faz isso, até de brincadeira, né, eu acho que a gente precisa ter um pouco de... Tem que ter um policiamento. Né? Então, policie-se, porque se você falar isso de você mesmo, que imagem você vai passar para os demais? Então, eu acho que começa por aí, essa questão de uma consciência, uma autoconsciência do valor que nós temos. Nós não podemos abdicar disso, em nenhum momento. Então, isso é um ponto de atenção que eu diria para você. O Johnny Walker é que não foi para homem, foi para mulher. Johnny Walker, whisky, é uma bebida tradicionalmente masculina. O que eu achei legal nesse caso é que estava sendo dirigida para mulheres 50 a mais, mulheres 60 a mais, e discutindo temas de interesses dela. Então, isso prova que, de repente, uma empresa que a bebida é muito ligada ao mundo masculino estava agora se dirigindo a um público feminino e mais velho, né? E interessado nos dilemas destas mulheres, né? Que hoje em dia estão também assumindo um protagonismo, inclusive empreendendo. Então, eu vejo que essa questão vamos dizer assim, de furar a bolha, ela começa a ser quase que inevitável. Agora, não tenho uma bola de cristal para dizer a data, o dia e a hora, né? Mas veja, as empresas já estão se dando conta. Né? Essas questões que nós vamos vendo nas mídias, empresas aqui e ali, e eu te digo, outro dia falei com uma das Big Five, né, que comprou a nossa pesquisa, a Bússola 60+. A pessoa com quem eu falei, uma executiva brilhante, que não tinha 40 anos de idade, devia ter seus 35 anos de idade, mas estava interessadíssima em criar uma série de focus groups com pessoas 50 a mais, 60 a mais, diferentes faixas, porque ela também percebeu que não se pode dizer que são todos iguais. Esse público sênior é diferente, quer dizer, ele guarda uma série de diferenças dentro do seu, enfim, do seu universo, mesma coisa que uma criança, né? 3, 5, 7, 9, são universos diferentes. Então, já prova pelo menos o quê? Uma necessidade de entendimento. Então, isso, como eu falei, não há varinha de condão, não há bola de cristal, o que existe é a boa e velha perseverança. E que a nossa experiência, que nos trouxe até aqui, como protagonistas, como você, né, criando uma série de coisas novas, que eu te conheço e sei que você se autoproclama um empreendedor nato, que está sempre querendo criar coisa nova. Então é isso, nós temos que guardar essa... Isso é que nos dá esse elan. Eu não vou dizer juventude, porque estaria sendo também idadista, mas nos dá esse elan de renovarmos a nossa capacidade de pensar, de estarmos sempre atualizados e, quiçá, até um pouco à frente do tempo, porque temos essa visão do retrovisor. É por aí. Cara, eu só vou dizer um negócio, a gente vai retomar essa história da visão da decadência quando a gente for fazer um happy hour, nós dois com 90, tá bom? Aí a gente discute se vai ter decadência ou não. Fátima, você quer complementar? Eu acho que a sua percepção do mercado de marketing e publicidade vai ser bem legal também. Não, assim, na minha visão, eu acho que o Movimento Atualiza, como eu falei, fez foi brilhante, mas é só o início. Tem que agora cobrar da aba ações, porque só lançar um guia não é suficiente. Não, definitivamente não é suficiente. A aba faz muito isso com alguns parceiros, ela é conhecida até por essa produção de conteúdo, mas, de verdade, eu acho que é um tema tão sério que tem que provocar a Sandra Martinelli, sabe, várias vezes sobre isso, e falar, Sandra, e aí? Qual é o próximo passo? Eu mesma já tinha falado com ela várias vezes sobre isso e não tinha tido muito eco. Ela falou, não, está no nosso radar, muito possivelmente porque o guia estava sendo produzido. Tá, lindo, maravilhoso. O guia foi produzido. E agora, qual é o próximo passo? Tem que ir para as empresas, tem que discutir sobre o tema, tem que provocar, tem que incomodar, sabe, Ricardo? Porque se a gente não fizer esse papel, quem é que vai fazer, né?
Eu concordo com você, sabe? A gente está esticando os braços por um monte de lugares, porque a gente está tendo umas respostas onde a gente não esperava, né? Isso aí. Por exemplo, condomínios, não coisas mais práticas, entendeu? Mais pé no chão, né? Condomínios interessados em promover um treinamento melhor dentro das pessoas que vivem. Porque tem condomínio que é só de velho, né, cara? Então, tem que... Sim. Vamos aprender a respeitar as pessoas na sua diversidade. Outro ponto, que foi um ponto que o Sérgio, inclusive, trouxe, foi a internacionalização, né? A gente fez uma parceria com o Stop Dadismo lá de Portugal, então o guia agora está sendo produzido para ser colocado em português de Portugal e a gente promover, porque a ideia do guia não é morrer, a ideia do guia é ser um guia vivo. Então, é que ele vai incorporando novas questões a cada medida que passa. E um outro ponto que a gente vai começar agora também, que a gente, inclusive, colocou está colocando esse projeto no ar para o ano que vem, é ir para as escolas, né? Nós queremos fazer um programa de ir para as escolas, porque, como disseram aqui, esse negócio é uma coisa de educação, né? Perfeito. É aquela história de preconceito estrutural, você quebra primeiro mostrando Isso aí. e depois educando, né? Mas, Concordo. assim, a grande questão, assim, ideias e tal, não sei o que, a gente tem, graças a Deus, agora está entrando mais gente muito legal no movimento Atualiza, né? Então, assim, está ganhando força que dá para a gente criar mais base, mas a gente precisa de patrocínio. A grande questão central desse negócio é que, como eu trabalho com impacto social num monte de coisas diferentes, entendeu? O que eu vejo? O povo quer que a gente seja filho de Madre Teresa de Calcutá com Gandhi, né? Porque viva de brisa, não tenha boleto, né? É umas coisas assim que, pelo amor de Deus, eu fico pensando assim, eu estou fazendo uma coisa que você acha que é legal, você acha que devia fazer, e eu estou fazendo. Você quer que eu ainda faça Ricardo, vou ter que te interromper e passar a palavra para a Anatê, que você está entrando agora para chorar pitanga. Vai. Como sempre, né, Sérgio? Como Sérgio. Sempre. Vai lá, Anatê. Para de chorar pitanga, Ricardo Pessoa. Não, senhora. Não, problema de patrocínio de todos nós. Tá aí. De te dizer. Todos temos o mesmo problema. Eu estou aqui em São Paulo. Super animada com esse curso. Eu acho que é um curso que vai proporcionar uma discussão muito rica, porque, pelo que eu estou vendo aqui, são cabeças incríveis e gerar esse tipo de discussão é sempre importantíssimo. Mas eu pedi a palavra porque, na verdade, eu queria contextualizar um pouco algumas questões que surgiram, e aí eu queria também, depois disso, escutar Fátima e Peter, porque eu acho que é uma coisa que toca diretamente o futuro. Então, hoje, por exemplo, contextualizando, eu sou uma pessoa de marketing, sempre trabalhei em agência de publicidade, e de 5 anos para cá, eu dei uma reinventada, comecei a trabalhar com marketing digital, né? Marketing em ambiente digital. E hoje eu tive uma reunião muito legal numa startup que chama B4A. Essa startup, rapidamente, só para contextualizar, ela tem um trabalho B2B2C, ela faz caixas de produtos de beleza, maquiagens e coisas assim, e vende assinaturas para o C, e para o B fala assim, marca grande, super grandes, a gente tem uma rede enorme, vale a pena você investir na divulgação do seu novo produto. Então, é um negócio super legal, é uma startup, tem 150 pessoas trabalhando, acabaram de receber um investimento monstro, e eu cheguei lá com toda a minha experiência, não só de idade, mas de mercado, e comecei a olhar aquela operação, virei para a head de marketing e falei, escuta, eu estou vendo aqui você trabalhar com influenciadores incrível, é o que está bombando mesmo, tem que continuar. Estou vendo que você quer crescer mercado, mas eu não estou vendo em nenhum momento você trabalhar com esse público sênior. Por quê? Puxa, gente, 50 a mais, mulheres 50 a mais, tudo que a gente quer é uma dica, é um hack de alguma coisa que faça a nossa pele ficar melhor, ou que a maquiagem não borre, ou que não fique pé de galinha.
E tem muita empresa já fazendo produto para esse tipo de pele, assim como essas empresas estão fazendo produtos para peles negras. Beleza. Isso, e assim, ó, eu fui lá conversar com o C-Level. Sabe qual foi a resposta? Ai, não, 50 a mais, elas não vão comprar, as velhinhas não vão comprar. Oi, olha que absurdo, né? E aí eu fico pensando assim, quando a gente pensa que a gente tem que falar mais sobre longevidade, será realmente que lá nas grandes, porque as grandes, elas são grandes, elas têm muito dinheiro, são multinacionais, mas elas são um troço pesadão, né? Elas são uns elefantes. Para mudar processo ali, eles não vão querer tão fácil. Talvez seja interessante a gente começar assim, com essas startups que são super ágeis e bombar essa cabeça para pôr isso nesse caminho de futuro, sabe? Porque essas startups se comunicam com muita gente e mais, quando o tempo passar agora, elas vão se comunicar com mais gente ainda. Só um ponto de reflexão aqui, e uma experiência que eu tive hoje, por acaso, que eu queria trazer para vocês. É isso. Muito obrigado por compartilhar, Ana. Acho que assim, no mundo das startups, a gente tem a vantagem de poder testar, né? É mais aceito o teste. Então, por exemplo, um argumento desse, não, assim, ó, paga para ver, vamos testar. Exato. Começa pequeno. O mercado é enorme, eu falei, não faz sentido você não faz sentido, né? Exatamente. Então, acho que tem bastante potencial nesse sentido. Posso complementar rapidinho só com uma coisa que a Ana falou, que é uma experiência que o Sérgio também tem, eu acho que todo mundo que é envolvido com esse tema. O tema longevidade, ele é um bichinho que pica a gente e gera uma paixão, tá? E esse é o grande diferencial. Eu acho que se a gente conseguir fazer outras pessoas se apaixonarem por esse tema, né, e aí isso faz toda a diferença, porque faz com que a gente não desista, né? E a gente começa a fazer coisas que nem sempre é para dar certo, é para fazer mesmo. E aí a gente atira no que vê, acerta que não vê. O Sérgio é um exemplo disso com o aging, né? Eu acompanhei o Wade desde 2014, quando começou no Brasil, e vi essa mudança toda, assim como a Ana, junto com o trabalho que ela tem feito também. Então, assim, eu acredito, né, e até para não tomar o tempo também, e o curso tem eu acho que tem esse papel fundamental, Sérgio, e todos os organizadores aí, que é de gerar essa paixão, assim como quem é de startup tem paixão por criar, quem é de startup tem a paixão por inovar. Então, a paixão por inovar na longevidade, eu acho que gerar essa paixão é o diferencial, né? Então, a gente acaba fazendo as coisas, Joana, que justamente, nem sempre é para aquela coisa só para dar certo, mas é para testar, né? Como a startup tem isso, e principalmente o que a gente gosta, né? Eu quando comecei um podcast há 8 anos atrás, não existia a moda do podcast, todo mundo me chamava de maluco, porque ninguém falava de longevidade, ainda mais no modelo de podcast em áudio. E hoje virou moda. Aí todo mundo fala, nossa, que legal que você criou, né? E de verdade... De maluco virou visionário, né, Will? Exatamente, não tem nada de visionário. Eu só fiz uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre fui ouvinte daquilo, né? Assim como o Sérgio falar de startup, que é uma coisa que ele atua há muito tempo, ele só aproveitou as duas paixões e juntou num lugar só, né? Então, assim... finalizando aqui a minha fala, eu acho que o curso ele tem um papel fundamental, que é de gerar paixão nas pessoas por esse tema, né? Que é de trazer as pessoas para poder se engajar e não apenas encarar como negócio. De verdade, se a pessoa for encarar apenas como negócio, a chance dela falhar vai ser muito grande. Se ela não se apaixonar por isso, é muito difícil. E não é difícil você se apaixonar. Esse é um tema que, quando você começa a dissecar, você começa a ter uma relação sua com a família, você começa a enxergar seus próprios idosos em casa, você começa a se enxergar naquela própria velhice. Então, é um troço muito louco, tá? Então, parabéns, gente. Tem uma coisa, William, que é super importante eu dizer aqui. Eu me apaixonei pelo mercado de longevidade há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Mas, primeiro de tudo, eu preciso falar que eu sou muito sua fã, viu? Te sigo mesmo. Não, pelo amor de Deus. Falo mesmo, não tem problema nenhum com isso. Mas acho assim, ó, extrema... Eu nem lembro que eu fiquei com vergonha.
Mas é extremamente importante, e eu acho que mais do que essa questão da gente vamos trabalhar com o mercado de longevidade porque é social, porque a gente quer ajudar as pessoas. Não, a gente quer ganhar dinheiro com isso, mas mais do que isso, eu quero trabalhar para o meu futuro. É muito injusto, sabe? Eu quero trabalhar para a Ana daqui a 5, 6 anos, quando eu tiver meus 60. Entendeu? Né? E é feio falar, eu não acho. Eu acho que isso me dá mais gás. Faz sentido, porque é o seguinte, Ana, e agora finalizando mesmo, pessoal. Will, você percebe que tem uma moda hoje de um monte de artista se assumindo na maturidade. A minha pergunta elas estão se assumindo de fato ou é apenas porque dá like? Aí é uma outra pergunta para o futuro aí para a gente perguntar depois. Isso aí, gente. São bons temas para a gente poder discutir no curso. Acho que hoje foi um pontapé inicial aqui no debate. Estendeu até um pouquinho, que é bom, conversa muito boa. E a gente continua discutindo mais sobre o tópico, sobre o negócio para longevidade, no Instagram, no LinkedIn do Insta também. A gente vai ver mais material sobre o curso sendo divulgado em breve. E logo, logo, teremos a turma. Então, a galera já está falando que vai precisar de módulo 2 do curso já. Então, tomara, já acho que assim, papo a gente vai ter de sobra para poder construir, inclusive construir esse programa com quem participar da turma, né? Acho que o curso tem bastante espaço para a gente poder ter essa troca durante a própria formação. Então, obrigado demais pela presença de todos e de todas que ficaram aqui até o finzinho. Tivemos uma super participação, a galera permaneceu quase o tempo todo. E nos vemos em breve, assim espero. Obrigado, Sérgio, obrigado, Fátima, obrigado, Peter. Egídio também, que não está aqui com a gente agora no final, mas abriu de forma maravilhosa. E é isso, gente. Até a próxima. Se alguém quiser mais uma palavrinha, Sérgio, Fátima, Peter. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve conosco, eu queria agradecer aí as considerações de todo mundo que falou, foi muito bacana, porque, como a gente falou no início, né, é um compartilhamento, né? Nós estamos criando um fórum para que nós possamos trocar experiências. Eu acho que essa é a ideia do curso. Claro que nós temos aí, vamos trazer o quê? Nós vamos trazer de uma forma organizada materiais, né, que darão suporte a uma troca feita com processo, né? Então, isso é que é o bacana, né? Mas nós esperamos que todos que venham tragam também as suas experiências, os mais jovens, aqueles que querem empreender, aqueles que estão em empresas, que estão em áreas de marketing, enfim, como o Ricardo falou, tenham sido enviadas pelos seus chefes ou porque pediram para fazer o curso, né, por si próprias. Então, serão todos bem-vindas e bem-vindos. E tragam seus projetos também, né? Porque a gente vai ter não tem nem dúvida, para a gente debater, desenvolver os projetos durante o curso. A gente nem falou sobre isso, né, Vitor? A gente nem entrou nos detalhes do projeto aplicado. Né? Quem tiver tanto nível da ideia, desde o nível da ideia até com o negócio já iniciado, um pouquinho mais estruturado, vai ter espaço para a gente poder construir isso junto com o apoio de todo mundo que estiver participando do programa. Exatamente. Super obrigada aí. Agradeço também, viu? E eu só queria comentar também que eu acho tão importante também entender que esse negócio da longevidade realmente está uma coisa que nunca vivimos antes como sociedade, né? Então, realmente é criar o futuro para... Eu gostei muito do que a Ana falou também, realmente de puro egoísmo, para ter uma ótima longevidade, né? Um abraço, pessoal. Gente. Boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigada. Até. Obrigado pela boa presença. Noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.